HCTR vai cair? RECT é mesmo arriscado? Tijolo ou papel? Ações ou FIIs? Como montar a carteira? Você está no PPF, Primeiros Passos em FIIs. Seja muito bem-vindo. Quem tem acompanhado o canal sabe que até o momento temos estudado um FII por semana, mas de vez em quando é bom parar um pouquinho e falar de um modo geral. E é isso que nós vamos fazer hoje, de acordo com algumas perguntas que temos recebido. A primeira delas é: com a nova emissão anunciada pelo HCTR, será que a cotação vai cair? A resposta mais sincera que eu posso dar é: não sei. Antes de responder essa questão, precisamos conhecer um pouco mais a respeito dele. Quem já viu meu vídeo a respeito do HCTR sabe que esse é um fundo de papel, basicamente composto por CRIs, como vemos aí do lado esquerdo. 97% praticamente da sua carteira é composta por certificados de recebíveis imobiliários e ele tem pouco mais de 3% de dinheiro em caixa. E do que ele é feito? Esses CRIs são, na sua maioria, de multipropriedade, mais de 55%. Ele tem mais de 30% em loteamento. Incorporação representa um pouco mais de 11%, e ele tem também uma querelinha ali de CRIs de shopping. Muitas pessoas vêm se perguntando por que o HCTR nos últimos meses vem pagando dividendos tão altos. A resposta está aí do lado esquerdo. Quase 59% da sua carteira é indexada pelo IGPM, que teve uma alta expressiva nos últimos meses, mas além disso, ele também tem como indexador o IPCA, acrescido de uma taxa de 11,5%. Outra coisa interessante é que o duration médio desse fundo é inferior a 3 anos. O que isso significa? É que em até 3 anos, o fundo recebe o dinheiro proveniente dessas operações. Do lado direito, vemos os tipos de CRIs que o HCTR tem. Quase 60% cota sênior. O que significa isso? É um CRI high grade, ou seja, ele tem um risco de crédito menor, ele é mais seguro, porém a sua remuneração costuma ser um pouco mais baixa. Mas ele tem também 15% dos CRIs são série única, 9% mezanino, que tem risco e retornos intermediários, e 15% de operações subordinadas, que são os chamados high yield. Tem um retorno maior, porém apresenta um pouco mais de risco. E o HCTR anunciou recentemente a sua 7ª emissão de cotas. E muita gente pergunta, será que vai ser um bom momento para entrar nesse fundo? Aproveitar essa oportunidade? Para isso, eu resgatei aqui o período quando a cota saiu lá de R$ 130 para 120, caiu ali cerca de 8%, e passada a emissão, ele continuou sua trajetória de crescimento do valor da cota. Já na 6ª emissão, que foi uma emissão diferente para investidores qualificados, o preço já não caiu muito. Ele estava ali na casa dos R$ 130 e caiu para R$ 125, portanto menos de 5% de queda. Então não ajudou muito o pessoal que compra no mercado secundário, assim como eu. E passada a emissão, ele novamente voltou a subir. Subir não, ele disparou, chegando a bater a marca ali dos R$ 146. E para a 7ª emissão, não temos como saber, pois cada emissão é diferente da outra. Se muitas pessoas buscarem o HCTR, isso pode também pressionar o preço para cima e não vir a cair tanto. Porém, partindo do preço dele atual, se cair cerca de 10% nessa próxima emissão, ele vai ainda assim chegar no PVP de mais ou menos 1,13, ou seja, ainda vai estar caro para entrar. Portanto, talvez somente se ele cair mais de 10%, pode vir a ser uma boa oportunidade. Agora, saber se ele vai cair nesse nível ou não dá para saber. Afinal, não temos bola de cristal. Outra pergunta recorrente é sobre o RECT. Muitas pessoas perguntam se ele não é muito arriscado. Pois bem, esse fundo tem 84% alocado em imóveis. Ele é um fundo de lajes corporativas, mas que tem também ali quase 10% de CRIs, renda fixa e outros ativos. Aqui temos a composição do RECT. Vemos aí que ele tem vários edifícios, porém, 2 deles representam pouco mais da metade do portfólio, que são os edifícios Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e também o Canopus, em Alphaville, Barueri, São Paulo. Vale lembrar que todos eles têm classificação A, AA ou AAA, ou seja, são prédios muito sofisticados, lembrando que o seu segmento é o de lajes corporativas, ou seja, de escritórios, todos eles de alto padrão. E por que muita gente tem medo do RECT e acha que ele é muito perigoso? Primeiro, o edifício Barra da Tijuca, que está alugado para Vivo, tem um contrato atípico até março de 2021, portanto, está aí
prestes a terminar, e não se sabe ainda se a Vivo vai ficar ou não. Porém, o que esse contrato ele tem? Uma garantia ao fundo de 30 meses, assim que vencer esse contrato, de que o vendedor vai pagar 60% da área locável para o fundo, corrigido aí pelo IGPM. Ou seja, pelo menos 60% está garantido. O RECT é um fundo que vem pagando muito bem. E é claro que, lá na frente, esse rendimento ele deve cair um pouco. A Vivo pode renovar esse contrato. Porém, muito provavelmente, esse contrato vai ser revisado para baixo. Ainda assim, se isso ocorrer, vai continuar tendo um bom dividendo. Não vai ser uma coisa de 0,30 a 0,40. E outro ponto aqui de atenção é do edifício Canopus. Dando uma lupinha aqui, a gente vê que ele tem uma renda mínima garantida. Em algumas salas dele, o vendedor garante uma renda mensal por 12 meses, caso essas salas continuem vazias, como a gente vê aí na tela. E se a gente busca lá no relatório gerencial, a gente vê que essa taxa de vacância é muito pequena para esse segmento, é de 10%, e que a renda mínima garantida representa pouco mais de 1% da receita do fundo. Portanto, o risco existe sim, porém não é algo que vai acabar com esse fundo e torná-lo inviável. Outra pergunta recorrente é: comprar FIIs de tijolo ou FIIs de papel? Lembrando o conceito, um fundo imobiliário de tijolo investe em quê? Em prédios físicos. Podem ser shopping centers, galpões logísticos, lajes corporativas, enfim. E um FII de papel, ele investe em títulos de dívida imobiliária, como por exemplo os CRIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários. Quais são as vantagens do tijolo? Eles têm renda mais constante, tendem a valorizar mais no longo prazo, o que não significa que um fundo de papel não valoriza, ele pode até valorizar, mas é mais certo que a gente tenha isso nos fundos de tijolo. São fundos mais conservadores, porque afinal de contas os imóveis estão lá. A exemplo dos shopping centers, que sofreram um pouco agora durante a pandemia, mas os ativos permanecem ali. Um fundo de papel tem como grande vantagem o fluxo de caixa, eles têm correção pela inflação, é um tipo de fundo que vai te trazer retorno mais no curto prazo. Porém, a valorização da cota não costuma ocorrer muito nos fundos de papel. Claro que se eu pegar um bom fundo de tijolo e um bom fundo de papel, eu consigo extrair o melhor de cada um deles. E aí eu peguei aqui para fazer uma rápida comparação. Nos últimos 12 meses, a cota do IRDM valorizou mais de 9%. Porém, os seus dividendos sobem e descem todos os meses. Não existe uma previsibilidade dos pagamentos. Um mês pode pagar muito, no outro mês pode pagar pouco. Ainda assim, nos últimos 12 meses, o dividendo é de quase 9%, o que está muito bom para um fundo de papel. Espera-se que os fundos de papel, de fato, paguem mais do que um fundo de tijolo, porque eles devem trazer esse retorno no curto prazo. Já o XPLG, um fundo de logística, nos últimos 12 meses, curiosamente, teve a mesma valorização do fundo de papel. Porém, seus dividendos foram mais previsíveis e mais constantes. Claro que o dividend yield foi menor, o que é natural para o segmento de tijolo. Ele teve ali um pouco mais de 5,5%. Isso não quer dizer que um é melhor ou outro pior. O ideal é o quê? Combinar e ter uma carteira com bons fundos de tijolo e bons fundos de papel. Essa aqui sempre surge também. Comprar ações ou FIIs? Esses investimentos não são excludentes, podemos ter os dois. A grande vantagem dos FIIs é ter a cotação menos volátil e um fluxo de caixa mais previsível. Os fundos imobiliários são obrigados, por lei, a distribuir 95% dos lucros aos seus cotistas, o que já não acontece com as ações. A vantagem das ações é que elas têm mais liquidez e a capacidade de multiplicar muitas vezes o capital investido. Algo que nós podemos até conseguir nos fundos imobiliários, mas eles não foram feitos para isso. Dificilmente um fundo imobiliário vai valorizar 5, 6, 7, 10 vezes o seu valor, o que é muito mais comum conseguir investindo em ações. Portanto, o ideal seria montar uma carteira em que tivesse ali os fundos imobiliários, ações e também investimentos de renda fixa. E como eu vou montar minha carteira? Bom, não vou falar aqui da carteira geral, mas falando especificamente da carteira de FIIs, e eu já fiz vários vídeos falando sobre isso, eu gosto de pensar na carteira como um time de futebol. Portanto, chamei aqui de carteira boleiro, em que eu vou ter, de um lado, fundos mais conservadores, cerca ali de 30%. Isso aqui não é um estudo matemático e nem é a verdade, é a maneira como eu encaro a minha carteira. Mas você pode mudar os percentuais. 30% eu deixo mais lá adiante, no ataque, ou seja, aqueles fundos que vão me trazer retorno no curto prazo, principalmente os de papel. Lá na defesa, praticamente eu só tenho fundos de tijolo, mas que vão me dar segurança no longo prazo. E aí no meio, os 40%, eu vou ter fundos que mesclam
as duas coisas, inclusive fundos híbridos, que tem tijolo, papel, os fundos de desenvolvimento, enfim, equilibrar a carteira é o que vai nos ajudar a ter um resultado mais consistente lá na frente. É isso aí. Por hoje, ficamos por aqui. Se você gostou do vídeo, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho para receber todas as notificações e assim você vai saber toda vez que sair um vídeo novo aqui no canal. No próximo sábado, vamos voltar a estudar os fundos imobiliários. Estou com uma lista imensa aqui de vários deles para poder estudar. Um grande abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau.